Estenda as tuas mãos aqui para a gente abençoar o Elvis. Pai querido, obrigado pela vida do Elvis, Pai, que se dispôs nessa manhã a estar aqui trazendo uma palavra que eu creio, Pai, que o Senhor falou ao coração dele e o Senhor quer repartir com a tua igreja. Abençoamos a vida do Elvis agora, Pai, que não seja ele que fale aquilo que está no coração dele, Pai, mas que ele seja um instrumento nas tuas mãos, Pai, para abençoar a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tá, pode deixar. Sabe que eu achei um texto na palavra aqui? Eu até marquei, deixei aqui. Não vou levar vocês lá, em Números. Sabe que em Números tem um texto bem curioso que limita aqueles que estão à frente do povo de Deus? Fala assim, até 50 anos você serve o povo. Depois você está livre. Sabia disso, não? Eu não vou mostrar para vocês, não. Falei para Deus assim, o dia que o Senhor me liberar de pregar para os grandes, eu quero ser professor de criança. É sério. Oi. Quando eu vejo esses nenê no colo de vocês, fico com muita vontade de ensinar para eles. Imagina contar João, as histórias de João para os nenê. Que coisa maravilhosamente assombroso. Repartir a palavra de Deus com eles é um privilégio, um alto, não é porque é um alto privilégio repartir a palavra de Deus com os pequenos. Meu sonho de consumo, falei para os irmãos, me libera. Marcos, me libera, deixa eu falar com as crianças. E eu estou preparando lá falei para os irmãos, vamos levar as crianças para a chácara com os pais? Vamos lá. Vamos fazer uns acampamentinhos com eles lá. Vamos fazer uns retiros com criança. Porque Satanás, do mesmo jeito que fez com Faraó, lembra de Faraó? Lembra? Lembra, né? Herodes, lembra? Lembra ou não? Igreja, olha para mim. Sim ou não? Sim. Isso, ele está de olho nas crianças. Por isso o Espírito Santo nessa manhã fala para você, pai, presta atenção no seu filho e tire o olho do celular, ok? Nos pequenos. Vamos lá. E eu quero que o seu coração, você está animado hoje, não? Amém? Está animado? Lê comigo Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Eu quero que o seu coração, eu espero e desejo que o seu coração esteja assim, ó. Capítulo 12, versículo 37, depois do ponto de interrogação. Aí você vai ler comigo alto, hein? Não vai ler só para você, não. Lê comigo alto. Que diz assim, o que diz aí em Marcos 12, 37, depois do ponto de interrogação? Comigo. E a... Virou uma bagunça. Todo mundo... Não. Comigo. E a grande multidão... Eu quero saber se você nessa manhã chegou aqui para ouvir com boa vontade, com prazer, a palavra de Deus. Se eu veio aqui ouvir a palavra de Deus com vontade, então, sem olhar para o celular, para ver que hora acaba, sem preocupar com o fogo aceso que você deixou assando uma carne, sem se preocupar com o trabalho que você vai ter que entregar dentro do prazo. Eu quero mostrar uma série de filmes aqui. E essa série de filmes é a minha experiência. Experiência recente, no último feriado de carnaval, esse cara cheio de experiência, lá na chácara. Quem tem pet aqui? Quem tem pet? Bichinho de estimação. Eu tenho um cachorro lá, um pastor alemão, que você chega assim e fala, Jesus, eu não vou nem descer do carro. Mas meu pastor alemão, ele tem uma faixinha. Seja bem-vindo!
Mas eu tenho outros pets. Uns pets que me identificam muito com Jesus. Peixe. Eu gosto muito de peixe. Sempre gostei. Sim, peixe. Como diz o Israel para o pai dele todo dia. Você foi pescar? Você foi pescar? E por que o peixe é um dos símbolos do cristianismo? Você devia perguntar. E você devia estudar a palavra e você vai achar. Aonde? Aonde? Onde vocês acham que tem? O Senhor, pelo Espírito Santo, falando a respeito de nós, hoje. Entre os filhos de Jacó. Quantos filhos Jacó teve? Hã? Sabia que 2 deles estão fora, né? Dos 12. Quem que está fora dos 12? Quem? Quem? Muito bem, passou no vestibular. Levi e José. Por que Levi e José estão fora dos 12, das 12 tribos de Israel? Que pergunta boa. Porque Levi era uma tribo sacerdotal, que eram os levitas, que nos representa, ou que era uma figura minha e tua, os sacerdotes e os adoradores. E por que José estava fora? Porque José era o tipo de Cristo que entra com uma porção dobrada na história. E como que ele inseriu eu e você, gentios, não judeus, não, entre aspas, povo de Deus, na linhagem de Jesus? Quanta sabedoria tem no nosso Deus! Quanta! Ele faz José ir à frente dos seus irmãos, aquela história linda de José, né? José do Egito. Não é o José de Arimateia, não é o marido de Maria, é o José lá do Egito. Ele faz José ir antes, na frente, sofrendo um tipo de Cristo, uma figura do nosso Senhor, que vai para salvar o seu povo de uma grande fome que vem. Então ele casa com quem? Com quem? Com a filha de um sacerdote egípcio. Quem ela era? Azenate. Olha que nome. Bonito nome, né? Azenate. Mas não é só, eu não estou preocupado com o nome dela, eu estou preocupado com quem ela representava. Quem ela era? Perguntinha de vestibular, aqui meu dedo. Ela era brasileira? Indiana? Judia? Egípcia? Ela era egípcia. Então, por ela ser egípcia, ela era o quê? Uma gentia. E por ser gentia, ela deu a José 2 filhos. Qual o nome deles? Muito bem, Manassés e Efraim. Pergunto para vocês, Manassés e Efraim eram judeus? Sim ou não? Ô, igreja, vocês estão mudos. Sim ou não? Não. Eles não eram judeus de acordo com a lei. Tcharam! Então, quando Israel está pertinho da morte, ele chama José. Ele estava quase morrendo. José soube que o pai estava quase morrendo. Se apressou para fazer uma coisa que você e eu devemos fazer. Abençoar os nossos descendentes. Abrir a boca e abençoar. José sabia da importância da transmissão da bênção de Deus. Porque ele, por causa da sua própria experiência. Então ele leva apressadamente os 2 filhos à presença do pai.
E é um dos textos mais bonitos que eu acho bonito, sem limite. Porque o Espírito Santo, ora chama ele de José, ora chama ele de Israel, ora chama de José, no mesmo texto, ora chama de Israel, o mesmo personagem. E é lindo. Porque quando José coloca os dois filhos, Manassés e Efraim, quem era mais velha? Isso, Manassés. Quando coloca, qual que era a tradição e a lei a respeito da bênção? Isso. O mais velho tinha uma bênção principal e os outros recebiam o que sobrava. É a história de Caim e Abel, a história de Jacó e Esaú. Vocês conhecem. Então o que faz o pai? O pai que eu falo é Israel. Troca as mãos. O que aconteceu com José? A Bíblia diz assim, José não gostou. E falou para o pai, pai, não é assim. Aqui, parece eu e você, querendo corrigir os pais, né? Pai, meu filho, pai. Minha filha, pai. Não é assim. José corrigiu Israel. E ele estava meio cego, verdade, para dar catarata. Hoje tem cirurgia, mas naquela época não tinha. Então o que fez Jacó, ou Israel? Disse para o filho, eu bem sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que você está falando e eu sei o que eu vou fazer. Mas os dois serão povos, nações. Entretanto, é sob Efraim que vem a bênção. E disse o que a respeito de Efraim? Eu estou falando da psicultura, né? De ti. Quando ele fala assim, de ti virá uma multidão. E aquela multidão é multidão de povos como os peixes no mar. Daí que vem ictus, que é a palavra peixe no grego, que tem um peixinho, ictus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Bom, então eu tenho meu pet, que é um monte de peixe lá. Umas carpas coloridas e tal. E no feriado, quando eu acordo de manhã, o Jefferson e a Liz tinham ido lá, tinha ido um grupo lá de irmãos católicos. Eu acordo, vou dar comida para os peixes e levo um susto. Coloca, por favor. Filme. Não, eu espero, tranquilo. Não vai ter som mesmo, não. Eu tirei o som. Estou apontando ali para a água. O próximo. Tem mais. Pronto. Saí da frente. Vocês viram? Tá bom. E eu tentei entender e perguntar para Deus enquanto eu via aquele monte de peixe morto. As tilápias maiores mortas. O que aconteceu?
Comida tinha, estava sobrando, água tinha. E até lembrei daquelas musiquinhas quando eu já era criança. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? O que, para mim, o que o peixe precisava era água e comida. Então, Deus me disse, quando eu quero ensinar meu povo, é na experiência. Água tem, comida tem. Faltou uma coisa: o oxigênio. Eu tinha esquecido de duas coisas simples. Eu não liguei o aerador. O aerador é o que oxigena a água. Só que eu não ligo ele com frequência. E ele me fez voltar na noite anterior, na tarde anterior. Eu comprei um comedouro de um irmão, para facilitar. E esse comedouro eu coloquei um timer. O Lucas me ajudou, coloquei um timer. Então, para mim, é muito mais fácil. Eu ponho um saco de ração lá e, no horário certo, o próprio comedouro joga a comida lá para os peixes. Entretanto, deu uma desregulada naquele bendito temporizador. E eu achei, porque os peixes, você joga comida, eles vão comendo. Você joga um saco, eles comem tudo. E aí eu falei, caramba, esses peixes, eu acho que não dei comida hoje. Eu deixei na tomada e fui fazer outras coisas. E era no fim do dia. Quando eu vi, eu tive que tirar da tomada, porque estava cheio de comida. Aí eu liguei para meus amigos que são veterinários, o principal, que é psicultor, disse: durante o dia, o sol e os plânctons que tem na água, eles são amigos dos peixes. Então, aquilo que tem na água junto com o peixe, ele favorece o peixe na oxigenação. Durante a noite, ele vira um inimigo, porque ele também precisa respirar. Então, ele precisa de oxigênio. Como você deu comida tarde da noite, a comida virou um veneno para o peixe, por falta de oxigênio. E o Senhor falou para mim assim: assim está o meu povo. Tem água, tem comida em abundância, e a abundância de alimento intoxicou o meu povo. Caramba, que lição ruim de aprender. Então eu lembrei de quando o Senhor fala em Ezequiel capítulo 37 a respeito das das ovelhas, do alimento, do pasto, quando ele fala e aponta para Davi, aquele que vai cuidar das ovelhas, e apontando para Davi, ele não fala de Davi, ele fala de Jesus. E ele fala: eu mesmo tratarei das ovelhas gordas. E lá ele faz eu lembrar e você lembrar que o excesso de comida faz muito mal. Então, pelo Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês a palavra de João, que eu fico muito feliz, porque Israel chegou aqui. Não é o meu Israelzinho, não, o Israel. O Israel chega aqui, abre a palavra do Senhor, linda. Vocês estão estudando João? Estão estudando João? João? Então, sim ou não? Sabe que em Apocalipse, quando João, esse mesmo João, tem uma visão do trono de Deus, ele vê os seres na presença de Deus. Lembra? Que ele fala sobre os 7 Espíritos de Deus, que na verdade é um só, mas são facetas do Espírito de Deus, que mostra a natureza e o caráter de Deus. E ele vê o quê? Ele vê 4 seres viventes. Lembra? E esses 4 seres viventes, qual que é o primeiro? Que aspecto que ele tem? De um leão. Lembra? E o segundo? Não lembra? Tá bom, vou ajudar. O segundo aspecto é o aspecto do boi.
E o terceiro, o boi cevado. E o terceiro, do homem perfeito. E o quarto, da águia como se ela estivesse voando. Lembra desses seres? Os quatro apontam para Mateus, Marcos, João, Lucas. João, a águia que voa. Quem é a águia que voa? Podia ficar a manhã inteira falando sobre a águia. A águia é o único animal da natureza que tem um olho binocular. Ela tem uma visão macro. Ela vê de cima tudo. E ela também faz um zoom tão gigante que ela é capaz de ver um esquilo numa toca. Não é à toa que Moisés, na oração de Moisés, quando ele está se despedindo, ele faz uma oração e ele inclui Deus, dizendo para Deus assim, que ele é a águia que voeja sobre os seus filhotes. Ele faz uma comparação figurativa, porque o nosso Deus tudo vê, ele tem olhos, por isso que lá em Apocalipse fala que o trono de Deus é cheio de olhos, por dentro e por fora. Então Israel vem e lê essa passagem de João, maravilhosa. E eu quero ler com vocês João capítulo 3, e a gente vai meditar um pouquinho a respeito da experiência de Nicodemos. No versículo 8. É muito lindo esse texto, é muito lindo, lindo demais. Projeta aqui, mano, 8, João 3:8, deixa ele aí. E eu quero que depois você acompanhe comigo, é na Bíblia que está na sua mão. Se você estiver olhando no celular, não tem problema. Desde que seja João, está tudo bem. Só não pode ser as suas redes sociais, mas o resto é Bíblia. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora você vai ler comigo. Vamos lá. O vento, ouves a sua voz. Vocês sabem que essa foi uma das conversas que Jesus teve com um dos homens mais importantes do Sinédrio. O Sinédrio judaico era composto de 71 autoridades, dos quais um era o sumo sacerdote, e 70 era composto de sacerdotes e os mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Os saduceus. Na verdade, eles se metiam em tudo, política, religião. Eles eram um combinado com as autoridades. Então, eles eram os manda-chuva. O Sinédrio, cada vez que você lembrar Sinédrio, que você lê na Bíblia, eram umas autoridades, eram os cabeças da religião judaica da época de Jesus. Esse sujeito que procurou Jesus no capítulo 3 se chama Nicodemos. E ele procura Jesus à noite, porque ele era uma principal autoridade e fugia de uma coisa: da crítica e da perseguição dos seus companheiros de cadeira de autoridade. É interessante porque entre os 71 dos Sinédrios, era um conflito entre eles, porque eles eram compostos dos fariseus, dos saduceus, e tinha uma dificuldade entre eles. Por quê? Porque os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Que estranho, né? Eles não acreditavam. Foram os saduceus que foram confrontar Jesus. Jesus, conta uma coisa para nós. Tinha um homem que casou com uma mulher. E essa mulher, o João casou com a Maria. A Maria não teve filho com o João. E pela lei, o João morreu. E pela lei, diz que o João tinha que suscitar um descendente. Então a Maria casou com o irmão dele mais velho. Morreu o cara também. E ela foi casando com vários irmãos para suscitar um nome para o primeiro marido dela. Tá bom, morreram todos os homens e por fim morreu a mulher. Na ressurreição, porque eles não acreditavam em ressurreição, ela vai ser mulher de quem?
E a Bíblia diz assim, Jesus viu que eles testavam ele e diz assim, vocês erram por duas coisas. Errais por desconhecer o quê? As Escrituras e o poder de Deus. Porque na ressurreição dos mortos, ela não vai ser mulher de nenhum deles. Serão todos nós seremos todos como os anjos. Aqueles eram os saduceus. Só que os fariseus eram outra coisa. Os fariseus observavam literalmente as Escrituras e começaram a colocar mais peso sobre o povo, mais fardo sobre o povo. Eles andavam com aquelas roupas bonitas, longas, filactérios, era aquele monte de franja. Eles gostavam de colocar na cabeça, e nas praças e no templo. Os fariseus gostavam disso, de mostrar que eles tinham uma aparente religiosidade. Por quê? Para agradar os seus conterrâneos. Esse sujeito, ele fugiu da regra, porque ele começou a observar Jesus. Diferente daquela mulher do fluxo de sangue, lembra da mulher do fluxo de sangue? Quem não lembra? Jesus estava sendo apertado por uma multidão, e ela toca nele, e ele para tudo e todos, e diz, alguém me tocou. Os apóstolos que estavam lá, todo mundo está te tocando. De mim saiu poder e virtude, alguém tocou em mim. Qual foi o comportamento de Jesus? Acho bonito demais. Acho bonito demais quando Jesus fala assim, não é bom dar comida, tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. É bonito demais de ver a reação daquela mulher. É bonito demais quando ele entra na cidade de Naim e vê aquele cortejo fúnebre daquele filho único, daquela viúva. Me enche o coração de ver a compaixão de Jesus. Mas com Nicodemos não foi assim. Primeiro, Jesus não procurou Nicodemos. E, interessante, Jesus estava sozinho. Não é curioso? Ele procura Jesus à noite e ele chega com um elogio. Qual é o elogio? Qual o elogio? Qual? Qual é? Lê lá, lê ali no versículo 2. Rabi. Olha o elogio que ele faz. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso é ou não é um elogio? O que fez aquele jovem rico diante de Jesus? A mesma coisa. Ele fala, mestre, rabi. Mas a conversa aqui não foi uma conversa muito fácil, palatável para Nicodemos. A pergunta que eu faço para o povo de Deus é assim, o que você veio fazer aqui? O que o povo de Deus vai fazer nas congregações, nas reuniões? Será que nós queremos ouvir palavras palatáveis? Todos nós gostamos de ouvir coisas boas. Mas antes de ouvir coisas boas, nós precisamos olhar para nós. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre o vento, o oxigênio que faltou lá no meu tanque. Se você olhar aqui em João, nessa conversa com Jesus, Jesus fala do vento. Sabe qual é a expressão que está aqui? O vento. Como o Novo Testamento foi escrito no hebraico e depois foi traduzido para o grego, aqui você vai encontrar uma palavra chamada pneuma, de pulmão, de pneumático, de pneu, que tem ar, que vai ar, pneuma. Mas eu queria levar vocês para uma viagem. Gênesis, capítulo 1. Já falei para vocês que eu amo Gênesis?
Meu livro preferido, Gênesis. Por quê? E eu gosto muito de genealogia. Fulano gerou fulano, gerou fulano. Você não gosta, mas eu gosto. Fulano, gerou fulano, Beltrano. Por quê? Porque está ali escondido um monte de segredos que Deus escondeu a respeito de pessoas que você pula, mas quem é atento presta atenção. Se não fosse isso, Jesus não cumpriria a palavra de Deus, porque ele veio da linhagem de Davi. Tá. Interessante que não foi por Maria. Muita gente achando que é da linhagem de Maria. Da linhagem de quem? De José. Mas José nem era o pai. Quem falou que não? Era o pai adotivo. Foi tão maravilhosa essa história, porque era a história de um casal. Você e teu marido se ama. Um casal bonitinho pra caramba. Vai um casal bonito aí. Com uma família bonita, né? Tudo bonito esses filhos aí. Aí vocês namoram, noivam. Aí, ok. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, viu? Vou me meter na tua vida. Você vai ser depois, tá? Primeiro eu. Eu vou engravidar sua mulher. Foi assim que Deus fez. Eu estou usando uma palavra comum, mas não foi assim que Deus fez? Entrou na vida de um casal que já estavam comprometidos e noivo. Então Deus diz para Maria, você é bendita e escolhida entre as mulheres para ser a mãe do Salvador. Tem dúvida em Maria? Tem? Não. Ela falou como é que faz isso? Eu não conheço homem nenhum. Então ele contou, a sombra do Altíssimo. Fofa, deixa ela falar. A sombra do Altíssimo vai pousar sobre você e você vai engravidar. Preocupado, olha Deus, eu vou usar um palavrão meu, tá? Preocupado com a relação dos dois. Então Deus, do mesmo modo como fez com Maria, se apresenta para José, de noite, em sonho. E fala assim, viu? Vocês são privilegiados. Vai formar uma família bonita. Mas eu cheguei primeiro. Ela foi escolhida para ser a mãe de Salvador. E ela está grávida. Só que não é seu. É meu. Quando José tentou sair da circunstância. Por que ele tentou sair da circunstância? Vocês lembram? Porque se a mulher ficasse grávida, solteira, apedrejamento dela. O cara sempre sabia definir, mas o apedrejamento era dela. Lembra da mulher adúltera? Lembra? De madrugada, levaram a mulher adúltera para Jesus. Cadê o cara? Cadê? Fazia parte do sinédrio, provavelmente. Ele foi camuflado, escondido. Era só ela. Então, José intentou, falou assim, vou sair fora da relação, por quê? Porque vai cair o peso em cima de mim. Tentou sair, e Deus falou, não, é meu. Deus honrou José, é da linhagem dele, o cumprimento da palavra. Isso é muito lindo, porque Deus incluiu José. Em Gênesis, capítulo 1, eu quero mostrar como o Espírito Santo trabalha na relação pai, filha e ele. Capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus Elohim. Quando fala Deus aqui, não é o Deus Pai, é o Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É as três pessoas de Deus na palavra chamada Elohim. O Deus Elohim. Né? Criou Elohim os céus e a terra, ponto. É uma frase que está num tempo que a gente não sabe quando é, mas no versículo 2 diz assim, a terra, porém, a terra, na sua Bíblia está assim, né? Mas no original diz assim, se tornou, sem forma e vazia, se tornou. E por que ela se tornou? Porque ela não era assim.
Então ela se tornou porque houve alguma coisa aí. Mas não quero falar sobre isso, eu quero só falar do restante. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ponto, vírgula. Havia trevas sobre a face do abismo lê comigo, irmãos, e o Espírito, se era sem forma e vazia, o que a água estava fazendo aqui? Tá, mas isso é outra história. Vamos lá. Essa palavra, Espírito de Deus, aqui no hebraico, é uma expressão para ruach, ruach, R-U-A-C-H, ruach. Não é pneuma, mas é ruach. Então, toda vez que você vê o Espírito Santo no Velho Testamento, é ruach. Vou para um outro lugar. Lindo, maravilhoso, assombroso e tenebroso. Onde? Êxodo, um pouquinho para frente. Capítulo 14. Então, aquela história de José acabou aqui. Acabou não, chegou aqui. Chegou aonde? Chegou em Gênesis capítulo 14. O que era? O povo sai do Egito e vai em direção à terra prometida. Já pulei toda uma história comprida dos milagres e tudo mais. No capítulo 14, Deus muda o coração do faraó e dos seus capitães. Está aqui, eu não vou ler, eu só vou resumir. Mas eu quero falar para vocês uma coisa assombrosa. Assombrosa. Assombrosa, sabe aquela expressão que a gente cantou? Maravilhado. Canta comigo. Extasiado, eu fico ao... De novo, mais alto. Vamos fazer um back assim vocal. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Quer ficar maravilhado? Quer? Quer ficar comigo maravilhado? Lê aqui, capítulo 13, versículo 21 e 22, antes de entrar no 14. Antes de Deus mexer no coração do faraó. Lê aí. Só a primeira palavra. Pronto. Quem era? Deus é muito aberto. A Índia, eu conheci no Japão um templo que tinha 1000 deuses. Tudo Buda. 1000. Cada um numa posição diferente. Ele também é Deus. O Senhor, que no original é o anjo Jeová, que é uma referência a Jesus, não o Pai. João diz, vocês estão lendo João? Ninguém viu a Deus. Viu? Tem algum lugar aqui que você vê que alguém viu Deus? Moisés tentou. O senhor falou para ele, não, se você me ver, você morre. O que fez com Moisés? Moisés era muito corajoso. Moisés, ele se aproximou tanto de Deus, ele ficou tão transformado, que ele precisou pôr um véu no rosto, porque brilhava o rosto dele como, sei lá, o sol. Ele pôs um véu, porque o povo ficou morrendo de medo de Moisés. Tinha uma rocha, o Senhor fendou uma rocha, abriu uma rocha. O que era a rocha? Quem que é a rocha? E falou para Moisés, eu vou enfiar você no meio da rocha, que não sanduíche, que nem aquele hambúrguer gostoso que eu comi ontem. Eu vou enfiar você, 2 pães, vou enfiar você no meio da rocha, e vou cobrir você com a minha mão, e vou passar, você vai me ver de costa. Foi o que fez. Aquilo era uma tipografia, uma tipologia, um símbolo, um sinal, uma fumaça, sei lá, põe o nome que você quiser, de nós. Sim, porque nós fomos enxertados em Jesus. Senão Deus não podia nem olhar para nós.
Por quê? Por causa do pecado. Deus não tolera o pecado. E ama o pecador por causa que ele inseriu eu e você na rocha. Vira as cadeiras, joga para cima, gente. Pula de alegria. Eu e você fomos aceitos pelo Pai por causa do Filho. Senão a gente não conseguia. Impossível. Voltando no versículo. O Senhor ia adiante deles. Aonde? Adiante deles. Leia aí, põe o olho aí. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Era uma nuvem. Durante o dia, fazia sombra. Durante a noite, aquela nuvem ficava incandescente e iluminava o caminho do povo. Olha só, o que é assombroso? Não é só isso. Assombroso é que vem no capítulo 14. Então Deus muda o coração do faraó. Esse cara se aparelha, tudo que tem de melhor, de mais potente, de mais forte no Egito, cavalos, cavaleiro, tarará, e disseram o quê? Vamos trazer o povo de volta. E Deus faz uma estratégia, porque esse é o nosso Deus. Ele diz a Moisés, faz o povo voltar. O povo estava indo, faz o povo voltar. E eu quero que você posicione ele perto do mar. Quando chegou aos ouvidos do faraó, que o povo voltou e estava de frente para o mar, o que o faraó pensou? Junto com os seus capitães? O povo está desorientado, não sabe para onde vai. Vão buscar eles de volta. E foram. Nosso Deus, ele falou assim, eu serei conhecido das nações, por meio de faraó, da arrogância de faraó. Bingo. Agora, onde que está o maravilhado? Hein? Veja o versículo 13, quando o povo ficou desesperado, quando viu aquele monte de poeira, aquele monte de cavaleiro, eles ficaram apavorados, então eles murmuraram para Moisés. E quando chega no versículo 13 diz assim, Moisés porém respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Então, 14, o Senhor, aqui Jesus, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Aí disse o Jeová aqui, o anjo de Jeová aqui, no versículo 15. Não é o Pai, não, é Jesus mesmo. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aí, muito bem, olha só, que coisa impressionante, que maravilhoso. Olha, chega no versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Nós estamos aqui, essa visão que eu estou enxergando vocês. À minha direita tem uma coluna, tem um monte de cadeira e as pessoas sentadas. Aqui também. É como se fossem dois exércitos. Os exércitos se encontraram. E o Senhor se colocou no meio. Que maravilhoso. Para o povo de Deus era luz. Para os egípcios era noite. Era escuro. Uma faceta do Senhor de dois jeitos. Vocês nunca prestaram atenção nisso? Lê comigo. A nuvem era escuridade para aqueles eram os egípcios, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Escuridão para as trevas, luz para o povo. Que lindo isso! Que poder é esse? Agora o poder do Ruach vem. Você está achando que é igual aquele filme dos 10 mandamentos?
que o Senhor fala para Moisés, toca na água. Ele, água, né? Claro que o cinema teve que simbolizar isso, né? Porque senão você ia assistir um filme e ia precisar de mais horas só para ver a ação do Ruach, que é aqui. Olha aqui. Vira sua página. Ou não, acho que não precisa. 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, aí, ó Jesus, por um forte vento, adivinha esta palavra vento, o que significa? Adivinha? Ruach. Ó o Espírito Santo oriental que soprou toda aquela noite. Uma noite, o Espírito Santo passou uma noite soprando, soprando, soprando. Não foi na hora, não. A gente quer na hora. Não. É no tempo de Deus, na hora de Deus. Do jeito de Deus. Queremos que Deus fale as coisas tudo na hora? Tudo do nosso jeito? Não. No tempo de Deus. Quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos, o vento, você conhece o vento? Você conhece o vento? Essa semana passou o vento aqui, não passou um vento? Derrubou umas árvores lá também, fiquei triste, mas ficou 2 dias sem energia. Até no meu quintal caiu um pé de moringa lá, 3 galhos caiu. Falei, caramba, que vento forte, parece que o vento fez assim em alguns lugares, né? O vento, você sabe que tem o vento. Você não sabe de onde ele vem, você nem sabe para onde ele vai. Mas ele deixa um poder devastador por onde ele passa. Aí você enxerga ele. E aí ele está falando sobre o Espírito Santo dentro de uma pessoa. Quando um homem é guiado, uma mulher é guiada pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo, você não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai, nem que poder ele vai. Irmãos, olha a ação do Espírito de Deus aqui trabalhando com Jesus. O Espírito Santo passa uma noite soprando sobre o mar. E sabe o que ele faz com o mar? Lê aqui comigo. Lê. 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram qual? Muro à sua direita e à sua esquerda. Agora lê comigo. Capítulo 15, que é o Cântico de Moisés, no versículo 8. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O Espírito Santo congelou as águas. Sim, o Espírito Santo congelou as águas do mar, secou a terra. E o povo passou. Congelou. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder. Sabe que poder é esse? É o poder que Jesus deixou no lugar dele. Sabe aquela mulher samaritana que a gente escutou esses dias, alguém ministrando aqui, até eu me ministrei? Lindo demais. Ele fala, eu tenho uma água para você. Eu tenho, quer? Pede eu te dou. Eu quero saber, você quer essa água? Tem um monte de cristão, sério, tem um monte de gente que nasceu de novo, que não quer o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, é meu peixe lá no tanque, muita água, muita comida, mas não tinha oxigênio. Eu tive que, sabe o que fazer? Rapidamente. Eu tive que baixar um cano, eu tenho uns canos assim, de 100. Eu tive que baixar o cano assim, Para quê? Para a água ir embora. E levar toda aquela comida. E tive que ligar rapidamente a bomba para colocar mais água limpa. Água limpa e ar. Água limpa e ar. Água limpa e ar. Foi a conversa com Nicodemos. Nicodemos usa no plural. Sabemos. Quem sabemos? Quem? Se ele era fariseu. Quem? Provavelmente tinha outros do Sinédrio que olhava para Jesus e compartilhava com ele em segredo que ele era de Deus. Tanto que você vê José de Arimateia lá no fim, rico, junto
com Nicodemos, pleiteando, tirando o corpo de Jesus da cruz. Você vai ver Nicodemos mais uma vez. Lá no Sinédrio, eles estão discutindo como esse povo tolo, esse povo chulo, esse povo pobre, ignorante, acreditando nesse sujeito. Então Nicodemos defende Jesus. Nossa lei, por acaso, acusa um homem sem ouvi-lo? Lembra? E os colegas de Nicodemos no Sinédrio fizeram o quê? Ridicularizaram ele. Você também vem da Galileia? Você também acredita nele? E ele era, um cristão, um discípulo em segredo, como muitos hoje são. Vamos falar do Ruach. Vamos falar do vento. O Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus. Jesus morreu em fraqueza, mas ressuscitou em poder. Ressuscitou em poder. Ressuscitou em poder. Ou vocês acham que... Quem ressuscitou Lázaro? Quem? A palavra do poder de Deus que saiu da boca de Jesus. Não é bonito isso? Não é lindo demais? E eu não vou ler, mas você costuma anotar, como diz o Jamir, cadê a sua caneta e o seu caderno? Ele não fala assim? Se você quiser anotar, eu vou te dar 2 textos. Você já deve ter conhecido, mas 2 textos. Isaías, se você quiser colocar aqui, se você quiser pôr aqui, pode pôr. Eu só não vou ler tudo. Isaías, capítulo 44, versículo 3. E Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. No capítulo 44, o Espírito de Deus, ele é comparado, tem um paralelismo entre a água e o Espírito, ou a água é apresentada como o símbolo do Espírito Santo. Aliás, não é só lá, tem vários lugares, só dei 2 lugares. Já em Ezequiel, tem uma promessa, é a promessa da nova aliança. Ambas remete ao discurso que Nicodemos está tendo com Jesus. Eu não sei se você prestou atenção, mas o discurso de Nicodemos, ou a conversa que ele tem com Jesus, começa no capítulo 3, no versículo 1, e termina no versículo 36. É um capítulo dedicado a Nicodemos. Vocês perceberam isso? Geralmente, nós lemos a história de Nicodemos e paramos num pedaço. Mas não foi assim. A conversa de Jesus com Nicodemos, resumindo, era assim: você é só religioso, você está condenado ao fogo do inferno. Essa foi a conversa de Jesus, sem rodeios. Quando Nicodemos elogia Jesus, Jesus não agradece, não alisa Nicodemos, não passa a mão na cabeça dele. Jesus não fala nada sobre o elogio que ele recebe. Jesus diz para ele: se o homem não nascer, lê comigo, olha lá. E ainda ele fala uma coisa muito importante: em verdade eu vos digo, versículo 3, se alguém, e ele inclui no alguém todos, se alguém não nascer de novo, essa palavra novo é anoten. Anoten, no grego, significa que é um nascimento vindo de cima, vindo do alto, não é um esforço humano. Não tem esforço nenhum humano nesse nascimento. É uma coisa que vem de Deus. A origem é o trono de Deus. Se alguém não nascer do alto, lê comigo? Não pode? Olha aqui para mim. Não pode ver. Aí ele repete no versículo 5. Se alguém, agora ele não fala alguém, agora ele fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode. 2 verbos, 2 ações diferentes: ver e entrar. Tem gente que vê,
mas não entra. Até enxerga, mas não entra. Continuando para encerrar. Você está olhando para o teu relógio? Está preocupado com o horário? Nem sei que horas são. Eu nunca pergunto quanto tempo eu posso. Eles que me convidaram. Acerta isso com eles. Tito é um livro pequenininho. Manos, coloca Tito aqui para mim. Tito, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Olha só o que Tito escondeu. Escondeu não, é minha expressão, só escondeu. Mas tem essa preciosidade em Tito, olha lá. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nasci num lar cristão, então eu sou cristão. Que inocência. Se você não tiver a sua experiência, nem seu pai, nem seu avô, nem sua mãe, e aqui eu acho que tem vários, eu não estou querendo te ofender, tá? Só querendo te dar um soco, mas não estou te ofendendo. Tem vários que nasceram em lar cristão, certo? Sim ou não? Você acha que isso é uma vantagem? É? Depende. Na minha experiência, eu vi mais gente convertida de verdade que experimentou pecado mesmo. Pecou, hein? Tem mais experiências de gente arrependida assim do que aqueles que nasceram nos lares evangélicos ou cristãos. Não posso falar evangélico, falar lares cristãos. Por quê? Por que vocês acham? Tem água, tem comida em abundância. Não é tão grave. Eu vou todo domingo, eu vou toda reunião de grupo caseiro. Eu dou dízimo da hortelã. Eu dou dízimo do coentro. Eu sirvo hambúrguer. Eu compro no mercado para eles. Eu cuido do estacionamento. Nós temos um problema sério, nós humanos. A gente gosta muito de viver da aparência que os outros pensam. Olha Nicodemos, fugiu de ser criticado dos amigos, por isso procurou Jesus. Jesus não estava nem preocupado com o que ele representava para Nicodemos. Ele falou para Nicodemos a verdade. Falou para Nicodemos descaradamente, assim, sem nenhum alisamento. Você não é um candidato eleito para entrar no céu. Você está fora do céu. E ele quis saber como. Ele falou, porque você não nasceu de novo. Nicodemos ainda resolve tentar dar uma driblada, falando assim, eu não entendi. Eu vou ter que, mesmo sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe? Jesus deu a última alfinetada nele, falando assim, você é mestre em Israel e não entende isso? Você é mestre. Mestre da lei. Olha. Então, aqueles que nasceram num lar evangélico, num lar cristão, sobre nós, não era o meu caso. Não é meu caso. Meu caso é assim, arrancado das trevas. Não sei o seu. Mas para aqueles que nasceram num lar cristão, o problema é um pouco maior. Porque acostumou. Não se acostume. Tenha a sua própria experiência. Tenha a sua experiência. E eu vou te falar, o Espírito Santo, nessa manhã, ele fala para você e para mim. Eu quero ter uma experiência com você. Deixa o Espírito Santo passar na sua vida que nem passou no mar. Vai limpar o caminho. O Espírito Santo, irmãos, ele não faz nada em desacordo com Jesus, nada. O Espírito Santo, ele vai limpando
Ele vai tirando da gente. Não é à toa que quando Jesus ele vai falar do Espírito Santo, olha a delicadeza que Jesus fala do Espírito Santo. Olha como Jesus fala sobre o Espírito de Deus. Ele fala, você pode falar mal de mim, você pode falar mal do meu pai, mas se você falar do Espírito Santo, você não tem perdão. Nem aqui, nem na vida eterna, em lugar nenhum você vai ter perdão. A delicadeza com que ele fala do Espírito Santo. E não é bonito quando ele fala, eu vou mandar um outro Consolador. Lê, João, vocês estão em João. É lindo demais quando a gente vê João no capítulo 14 em diante. Ele fala, ele vos guiará a toda a verdade. Sabe quando você está com um pepino, um problema sério? Deixa eu dizer, o Espírito Santo está dentro de você. Ei, acorda aí. Ele está dentro de você. Vou falar de novo. Ei, o Espírito Santo, ele habita em você. Aí sim. Imagina eu falando por você que o Espírito Santo habita dentro de você e você mudo. Horas. É um alto privilégio nosso ter o Espírito Santo habitando em nós, porque no Velho Testamento o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Ele vinha, como vem em Sansão, dava poder, ele fazia o que tinha que fazer, mas ele não ficava dentro de Sansão. O Espírito Santo só veio habitar em nós porque Jesus foi vitorioso na presença do Pai. E deixa eu dizer, você acha que Jesus está aqui na terra? Hã? Ele está aqui na terra ou não está? Tá? Que jeito? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o Pai e o Filho. Mas ele disse, eu deixo o outro no meu lugar. Olha, gente, é de levantar essas cadeiras e jogar tudo para cima de alegria. Nós somos vasos indignos. Quem nos fez digno foi o Cordeiro de Deus. E eu não queria me delongar muito, mas eu gosto muito de Deus, de ver os detalhes de Deus. Você gosta de matemática? Quem gosta de matemática? Quem gosta? Eu fiz comunicação, né? Fiz comunicação na PUC. Aí eu fui ter aula de 17 anos, entrei na faculdade. Álgebra. Falei, meu Deus do céu, não vou aprender nunca isso. Odiava matemática. Estatística, Jesus. Sofria que nem um maluco. Sofri demais. Uso todo dia, sem parar. Tudo que eu faço é matemática. Tudo que eu faço. De uma identidade visual até toda frota, comunicação. Comunicação é matemática. Altura, profundidade, largura, dimensão, equilíbrio. Tudo é matemática. Agora olha para Deus. Olha para Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Elohim, é 3. Sabe o que é o tabernáculo? Vou só fazer rapidinho. O que é o tabernáculo? O que representava o tabernáculo antes do templo na terra para o povo de Israel? Fala para mim, fala. A presença de Deus. Como é que era o tabernáculo? Eu não vou falar de medida. Tinha as medidas e tinha quantos ambientes o tabernáculo? 3. O primeiro ambiente, qual que era? O átrio ou pátio exterior. Cortina em volta, sem coberta em cima, para a pessoa ver o sol. O segundo era o quê? Lugar santo. Quem entrava no lugar santo? Só os sacerdotes. E nem vou falar o que tinha dentro, mas se falar o que tem dentro, também são 3, 3 e 3. Tudo 3. E o terceiro ambiente, qual que era? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Conhece o cântico? Porque ele tinha que entrar com fumaça mesmo, para se esconder. E com uma corda amarrada nele, com uma roupa cheia de engaste. Sabe o que é engaste? Sabe? Sinos, barulho. Ele entrava tremendo inteiro. Adorar a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, não é qualquer um não. O sumo sacerdote, o cabeça do sinédrio, entrava uma vez por ano. Que ano? Que dia? No dia da expiação. O que era o dia da expiação?
Olha, povo de Deus, não olha para mim que essa cara de sagu. Esse olhinho de sagu. Dia da expiação. Você usa todo dia no seu vocabulário, não faz nem ideia de onde vem. Você já foi usado como bode expiatório? Ou já viu alguma situação que a pessoa achou um bode expiatório? O bode expiatório está na Bíblia, porque ele levava o pecado do povo, só que ele era desprezado no deserto. Expiatório, do bode expiatório, vem do dia da expiação. O que é o dia da expiação? O dia da expiação é quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, cheio de rituais, e ele oferecia sacrifício a Deus pelo pecado seu e do povo. Ele entrava, lembra disso? Ele entrava com as 12 pedras no peito, e toda aquela simbologia, porque as 12 tribos de Israel estavam no peito dele, que ele representava diante de Deus. Lindo demais, gente. Não é bonito? Eu estava lá. Escuta, olha aqui, você estava lá. Profetizado. Porque nós estávamos em Efraim, uma das pedras no peito do sumo sacerdote. Lindo demais. Tudo é 3. E o homem é o quê? Tricótomo. Corpo, alma e espírito. Eu nem vou entrar nisso, porque se eu entrar eu fico 2 horas aqui. É um retiro. O homem é um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Não inverta, porque essa geração e muitos cristãos inverteram essa ordem errada. A ênfase é o corpo. Então aí a academia, é botox, a mulher está assim, séria, está assim. Pior que os homens estão tudo ficando igual. Você olha para os caras, você olha assim, ele dá uma risada. Parece, eu lembro aquele comercial do Colgate, antigamente, que eu era criança, aquele Colinos. Você olha para o cara assim, ele dá uma risada, é branco total. Fala, meu, que estranho, parece o James Bond de desenho. Nada, ele pôs faceta. Não tem nada contra faceta, tá? Fica, por favor. Não é isso. Pode pôr, fica à vontade. Dinheiro é teu. Eu não ponho, mas pode ficar à vontade. Exageros. Um investimento pesado em cima do corpo. Claro que eu estou precisando. E até fui na nutricionista essa semana. Quando vocês me vêem magro, não é doença, não. É dieta. Mas não precisa exagerar. Não precisa exagerar. Não é à toa que Pedro, carinhosamente, mas firmemente, fala algumas coisas. E entre elas, fala sobre o vestuário, fala sobre os adornos, né? Então, cuidado, igreja de Deus, olha aqui, olha para mim. Cuidado com o exagero que você faz com o corpo. Pode pôr faceta na boca, pode pôr dente de ouro, não tem problema. Se você encher a boca de dente de ouro, já vou te falar, você está ostentando. Não precisa. O corpo é nada, ele envelhece, ele vira pó. Então a ordem é, o homem é um espírito que tem uma alma habitando o corpo. Agora, se eu não vou nem entrar na alma. Se eu entrar na alma, a alma também tem 3 partes. Tudo é 3. Não é 3? Não é legal? Conhece Deus. Conheça. Deixa eu finalizar. Vamos pro fim, ó. Senão você não acaba, homem. Pronto. Eu acabo agora. Vão comigo em Apocalipse? Poxa vida, eu vou deixar Nicodemo ser para trás. Mas olha só, ele fala assim, Jesus, ele fala assim, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Por que Jesus usa no plural? Eu estou falando de João, eu não saí de João ainda, estou louco, eu quero falar de Nicodemos, por causa do horário. João capítulo 3, as palavras de Jesus para Nicodemos no versículo 11. Ele usa o plural, presta atenção, ele falando no plural. Em verdade vos digo.
que nós, quem que é nós aqui? Quem é nós? Quem que é nós aqui? É o Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o nós. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, vocês, ele colocou no plural, não aceitais o nosso testemunho. Ele fala, se tratando de coisas terrenas, não me crede, como vocês vão crer se eu falar das coisas espirituais? E ele vai para o fim, e aí tem uma das partes mais lindas do Evangelho, que você conhece. Ele fala sobre a condenação do homem, e sobre a missão que ele veio fazer. Então você chega naquela parte que fala assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira. É lindo demais. Aí você fica só com esse versículo para pôr no seu carro. Não, fica com ele inteiro. Fica com toda a parte. Que quem nele não crê, quem não crê, já está condenado. Então, não alisa a relação que você tem com pessoas. Não queira preservar sua imagem diante dos seus parentes, amigos e vizinhos que estão acreditando em mentiras. Eu fico impressionado, eu estou impressionado com muita coisa, mas hoje cada vez mais, nós precisamos assumir uma identidade. Quem nós somos? Quem somos? Irmãos, quem somos? Se nós não assumirmos a nossa identidade séria, o mundo vai engolir muitos cristãos. Por quê? Porque o mundo não tem nenhum problema. Assume a identidade que eles são. Assume. É visual. O sujeito tem uma ideologia, uma crença, uma fé, estampa. Ele não está nem aí com você. Agora, se você se posicionar, e ele se levanta contra você. Se você falar, você é cristão e abortista, deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca nasceu de novo. Nunca. O teu lugar é longe de Deus. Então você é radical. Sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Pronto. Você vai se levantar contra Israel? A favor de Gaza? Você não conhece a história. Desculpa, não conhece. E eu não estou falando que é para matar inocente, não. Eu estou falando de Israel. Mas defenda Israel para você ver. Quantas pessoas você vai perder de amigo? Está preocupado com o quê? Que nem Nicodemos? Com a aparência? A salvação vem dos judeus. Aqui, 2 copos d'água aqui, ó. Obrigado quem trouxe a água aqui, ó. Israel, a gente veio daqui. Ó. Escuta, não é porque eles rejeitaram a Jesus. Graças a Deus que eles rejeitaram. Porque se não tivesse rejeitado, a salvação não ia para os gentios. Mas você acha que Deus esqueceu deles? Nunca. O fim agora converge. Isso aqui fica uma coisa só. Satanás tem 2 problemas na terra. O primeiro deles é a nação de Israel. E o segundo são os crentes de verdade. Porque os que não são de verdade, o sistema vai engolir mesmo. Vai engolir. Então, procure ter sensibilidade e peça ajuda para o Espírito Santo. Sabe que o Espírito Santo é ele que distribui os dons? Eu não sei qual que você tem, mas se eu fosse você, eu pedia para ele principalmente o discernimento de espírito. Porque nós estamos vivendo na época da mentira, da aparência e do engano. Discernimento de espírito. Não queira ressuscitar mortos, blá blá blá. Não. Discernimento de espírito. Aliás, se você puder ter todos, seria bom, mas o discernimento de espírito, porque o discernimento de espírito vai te fazer reconhecer aquilo que é mentira, o falso e o verdadeiro. Vai estar tão perto, vai estar tão próximo, o que vai separar é um fio. Você não vai saber o que é verdadeiro, o que é falso, mas o Espírito Santo que habita dentro de você. Por fim, agora eu acabo. Sério, agora eu acabo. Apocalipse capítulo
Finalzinho, capítulo 22. Versículo 17. Pode deixar o versículo aqui. Eu e você somos privilegiados, sabia? Vivemos numa época em que o Espírito Santo habita dentro de nós. Vivemos numa época em que o Espírito Santo fala com a gente, nos guia, nos orienta, nos usa. Que coisa bonita, que bom. O que diz aí? Pode ler comigo? Vamos ler alto. O Espírito... Pronto. Não é só a noiva. O Espírito dentro da noiva diz... É como se o Espírito Santo falasse assim para Jesus: eu vim e fiquei um tempo, agora vem buscar a noiva, eu vou cuidar dela, eu vou cuidar até ela estar pronta e você estiver pronto. Vem. O Espírito e a noiva. Ó, que bonito. Ó, Jesus confiou a noiva dele para o Espírito Santo. Podia confiar para a pessoa melhor? Não. Confiou para o Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu sinto uma necessidade gigantesca de ter o Espírito Santo todo dia, falando comigo, me ajudando, me fazendo levantar, me fazendo olhar para mim mesmo e ver o quão pecador eu sou. Eu sou pecador, indigno, mas o Espírito Santo todo dia me lembra do Getsemane, todo dia me lembra do Calvário, todo dia me lembra da ressurreição, e todo dia me faz olhar para mim mesmo, e dizer: há um lavar regenerador, a água da palavra vai limpar você, e o Espírito da graça de Deus vai te levantar. Irmãos, quem vai levar a igreja embora do planeta Terra é o Espírito Santo. Você não vai de avião, e não vai escalando, e não vai fazendo rampa. É o Espírito Santo. Você sente necessidade do Espírito Santo? Sente. Quem sente necessidade? Eu preciso do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Onde você está mesmo? Fica aí. Fala com Deus. O ruach de Deus é o vento que Jesus conta para Nicodemos. O vento tem uma força extraordinária. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, mas quando ele passa, ele congela as águas do mar. O Espírito Santo é o poder de Deus que ressuscitou Jesus entre os mortos. Nessa manhã, Espírito Santo, aqui estão meus irmãos, a mim. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós não temos com quem contar no planeta Terra. O mal avança. Mas eu acabei de ler para os irmãos e para mim, que o Senhor era escuridão para eles e luz para o seu povo. Nos guia, Espírito Santo, nessa caminhada tão difícil, nessa caminhada rumo ao que o Senhor prometeu, nos levar na presença do Pai. Nos ajuda, nos dá graça, nos faz dá-nos um coração só, um coração semelhante ao de Jesus, que o mundo veja, olha para nós e fala assim: olha, eles têm uma família, eles têm o mesmo Espírito, eles têm um coração só. Eu abençoo meus irmãos, em nome de Jesus. Abençoo e peço ao Senhor que o Senhor traz cura sobre cada um. Abençoa os pais, peço aos pais, dá sabedoria para eles cuidar dos nenê, dá sabedoria para eles guiar os nenê para Cristo. Dá sabedoria, Espírito Santo, aqueles que ainda não são pais, aqueles que mesmo que tenham filhos grandes, nos dá sabedoria para a gente poder conduzir os nossos filhos na Tua presença. Oh Deus, nós como Teu povo, nós como aqueles que foram chamados para ajudar e servir Teu povo, oh Deus, dá-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.